O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Olá, irmão e irmã. Hoje nós temos uma grata alegria de celebrar, como ofício da memória, alguns santos mártires, Santo André Quim e companheiros mártires. E particularmente vejo que é um grande testemunho e uma forma e também muito importante falar destes santos, ou ao menos contextualizá-los em relação ao martírio que acontece com eles. Tornamos célebre neste dia o testemunho dos 103 mártires coreanos que foram canonizados pelo nosso querido e beato Papa João Paulo II na sua visita a Seul em maio de 1984. Tudo começou no século XVII com interesse pelo cristianismo por parte de um grupo de letrados que, ao lerem o livro do missionário Matheus Rich, com o título O Verdadeiro Sentido de Deus, tiveram a iniciativa de encarregar o filho do embaixador coreano na China na busca das riquezas de Jesus Cristo. E Sung-Hun dirigiu-se ao bispo de Pequim, que o catequizou e batizou, entrando por aí a boa nova na Coreia, ou seja, por meio de um jovem e ousado leigo cristão que com amigos fundaram uma primeira comunidade cristã. Com a eficácia do Espírito, começaram a evangelizar de aldeia em aldeia, ao ponto de somarem em 10 anos 10.000 testemunhas da presença do ressuscitado. Várias vezes solicitaram do bispo de Pequim o envio de sacerdotes a fim de organizarem a igreja. Roma, porém, era de difícil acesso e o Papa sofria com a prepotência de Napoleão. Resultado, somente a igreja pôde socorrer aos cristãos coreanos 30 anos depois, quando os cristãos coreanos tinham sido martirizados aos milhares, juntamente com 103 mártires, dentre eles André Quim, o primeiro padre coreano morto em 1845, 10 clérigos e 92 leigos. Alguns testemunhos ficaram gravados, e dentre tantos, dado que o Senhor do céu é o Pai de toda a humanidade e o Senhor de toda a criação, como podeis pedir-me para o trair? Se neste mundo aquele que trair o pai ou a mãe não é perdoado, com maior razão não posso nunca trair aquele que é o Pai de todos nós. Os primeiros mártires coreanos escreveram com sangue as primeiras páginas da história da igreja da própria pátria. Na data da canonização, bicentenário do início da evangelização da Coreia, essa nação contava com 14 dioceses, 1.200 sacerdotes, 3.500 religiosos e 4.500 catequistas, atestando, mais uma vez, a frase de Tertuliano: o sangue dos mártires é sangue de novos cristãos. E aqui particularmente, gostaria, à luz do Evangelho de hoje, trazer também uma reflexão, mesmo que breve, mas do meu ponto de vista oportuna, diante deste contexto que nós partilhamos neste momento destes santos mártires. Jesus, que também foi mártir, diante de acusações, de perseguições, diante do sangue, não desistiu jamais, continuou pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os apóstolos fiéis caminhavam com Jesus, e Jesus conseguiu, além dos apóstolos, um grupo maravilhoso de discípulos, de amigos, que ele teve que expressar uma frase que, no meu ponto de vista,
é célebre. Já não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos. E dentre estes posso citar ou fazer referência ao evangelho de hoje. Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus. As mulheres, desde o início do cristianismo, já com a presença do Mestre Jesus, têm mostrado esta capacidade de amar. Pode ser, é claro, que diante da alta sensibilidade feminina, elas captaram de uma forma mais profunda aquilo que Jesus fala no Evangelho. Os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.